3 exercícios que toda mulher deveria fazer para desenvolver, para definir o seu posterior de coxa. E nesse vídeo eu vou te falar quais são e como que você deve executar cada um deles. Então fica comigo até o final. O primeiro exercício é a cadeira flexora. Eu vou te ensinar em detalhes como é que você regula o aparelho, como é que você executa o exercício de uma forma eficiente. Então, primeiro ponto, como é que você regula o suporte aqui das costas? Você vai regular esse suporte de uma maneira que, quando você se senta, mantendo aqui, ó, a coluna alinhada, bem apoiada, o que precisa acontecer? Os teus joelhos, eles precisam ficar alinhados com o eixo da máquina, que é esse ponto aqui. Então, cuida, por exemplo, para não deixar esse suporte muito para frente. Por quê? Porque quando tu apoiar as costas, o que aconteceu aqui? Os meus joelhos estão muito à frente do eixo da máquina. Então eu tenho que ter esse cuidado. Vou ajustar certinho e aí você sempre mira isso, tá? Para que os teus joelhos eles fiquem alinhados com o eixo da máquina. Vou jogar os pés por cima. Essa almofadinha, você vai mirar, apoiar ela mais ou menos nessa região aqui, ó, próximo do tornozelo, um pouquinho acima, na verdade. Nessa região onde que eu tô mostrando. Vou jogar os 2 pés por cima, agora presta atenção aqui. Quando tu colocar os pés, você vai deixar os pés afastados, seguindo aqui, ó, a largura do seu quadril aproximadamente. Então, largura do quadril, ó, os joelhos, os pés têm um afastamento tão muito similar. Eu não vou deixar os pés para fora, para dentro, eu vou deixar os pés retinho. Então nessa posição aqui, imagina que você tem que puxar a ponta do pé em direção ao seu corpo e ele tem que estar apontando aqui, ó, vamos dizer assim, em direção ao teto. Então mantém esse alinhamento. E aí eu vou trazer esse suporte aqui em cima da perna, vou baixar, de certa forma, então prensar a minha coxa para daí executar. E quando eu executo, olha só, você vai flexionar o joelho, a gente já vai falar mais sobre a execução, mas cuida pro pé permanecer alinhado, nada de pé para fora, pé para dentro, pezinho alinhado. Então, ó, aqui eu puxo a pontinha do pé em direção ao meu corpo, pezinho alinhado apontando pro teto, ó, eu mantenho ele alinhado e aí eu faço o movimento de flexão do joelho, tá legal? E aí, só algumas considerações aqui ainda referente à execução da cadeira flexora. Sempre que tu sentar, pensa aqui, ó, no bumbum empinado, peito aberto, coluna alinhada. O aparelho sempre vai ter algum local para você se segurar. Você deve se segurar, inclusive, né, até uma recomendação, você faz uma força como tu fosse se empurrar para lá, nesse sentido aqui, desse jeito, certo? Para daí fazer o movimento de flexão de joelho. E mais uma sacadinha que eu vou trazer aqui para ti. Por mais que esse suporte que você apoia em cima da coxa, ele, vamos dizer assim, é um ponto fixo, né? Então, ele não vai mexer. Então, eu baixei bem, ele tá estabilizado aqui, certo? Fica fixo aqui. Qual que é a minha recomendação para ti? Quando tu for fazer o exercício, imagina o seguinte. O foco é dobrar o joelho, certo? Esse é o foco. Só que tu vai fazer uma força da tua coxa, como se tu fosse forçar a tua perna para cima, em direção ao teto. Aqui, ó. Por que disso? Porque tu vai estabilizar ainda melhor tua articulação aqui dos joelhos. E aí você fazendo essa força aqui, aí você flexiona o joelho. Por que eu falo isso? É muito comum às vezes as pessoas virem aqui e só pensam em flexionar o joelho. E ela começa. Aí o joelho vai escorregando pra frente, o quadril, né, ele compensa e aí fica tendo essas compensações. Que não é legal. Então o que você vai fazer? Ó? Você ajusta bem tua postura, você vai descer a trava em cima aqui da coxa, vou travar a coxa. Só que agora eu vou fazer essa força aqui, ó, da minha coxa pra cima, alinha a pontinha dos pés, me segura aqui, ó, me trava aqui, ó, faço essa força contrária, aí juntando tudo, tá? Aí você faz o movimento de flexão do joelho. Dobra o máximo que conseguir, volta de forma controlada. Quando voltou, não precisa deixar o peso encostar aqui, ó, relaxou. Eu mantenho uma mínima flexão, não deixo o peso encostar para manter o tempo todo o músculo sob tensão, e aí eu desço, ó. Aí eu contraio bem, ó, volto, controlando. Aí eu vou lá, contraio bem a musculatura, volto controlando. Então é dessa forma que você deve executar a cadeira flexora. O segundo exercício que eu quero passar aqui para você é o exercício stiff. O stiff também é excelente para trabalhar o posterior. E o que eu preciso que tu entenda sobre o stiff? Quando tu for fazer o exercício, eu vou fazer aqui com os halteres, mas eu quero falar primeiramente aqui sobre o posicionamento. Então você vai, ó, afastar as pernas, mais ou menos aqui, ó, largura do quadril, para você ter uma referência. Os teus joelhos, eles ficam levemente flexionados. Só que assim, cuida para que quando você for fazer o stiff, então à medida que tu vem descendo o tronco, para que tu não flexione mais os joelhos. Esse é um erro muito comum. A ideia no stiff não é flexionar o joelho. A ideia no stiff, ó, aqui eu tô com o joelho estendido. Eu vou deixar ele minimamente flexionado. Só qual que é o ponto? Tu vai manter isso o tempo todo. O stiff é um movimento que acontece na articulação do quadril. Então, mantendo essa pequena flexão, você vai jogar o bumbum para trás, aí o tronco desce, né, em reflexo a isso, então você vem flexionando o quadril, e aí eu estendo o quadril. Então eu vou jogando o bumbum para trás, olha o meu joelho, ele não mexe.
ele fica na mesma posição. O movimento ele acontece de forma pura na articulação do quadril. E aí eu empurro o quadril para frente. Pontos importantes. Muita gente erra, porque quando faz o stiff, flexiona a coluna, fica com a coluna aqui, ó, corcunda. Porque acha que tem que descer e subir e faz isso de qualquer jeito. Não, gente. O stiff tem que fazer com a coluna em neutro, com a coluna alinhada. Então vai fazer o exercício, o que isso vai fazer? Então vou pegar o pezinho aqui, olha só. Eu jogo os ombros para trás. Na minha cabeça eu penso o quê? Eu fecho aqui, ó, uma escápula contra a outra. E o tempo todo eu preciso manter as escápulas fechadas. Querendo ou não, se eu tô com as escápulas fechadas, o que acontece? O peito fica aberto, a coluna ela fica alinhada. E aí na minha cabeça eu vou procurar manter esse alinhamento o tempo inteiro. E aí, o que eu vou fazer? Então, ó, ajustei a posição dos pés, joelhos minimamente flexionados. Agora o que eu faço? Ó? Eu vou jogando o bumbum para trás. Então, ó, eu vou jogando o bumbum para trás e eu penso no bumbum empinado e o meu tronco ele vem descendo em reflexo a isso. Peso sempre próximo do corpo. Vou descer ao máximo que eu conseguir mantendo a coluna alinhada. Olha como é que meu bumbum tá com o aspecto empinado, olha como é que meu peito tá aberto, olha como é que minha coluna tá alinhada. Eu não tô assim. Então, ó, bumbum empinado, peito aberto, coluna alinhada. E agora o que eu faço? Eu empurro o quadril para frente e volto pro posicionamento inicial. Vou jogando o bumbum para trás, vou descer ao máximo que eu conseguir mantendo a coluna alinhada. Empurro o quadril para frente, volto para o posicionamento inicial. Um ponto importante, cuida, para que quando você então subir, para você não exagerar nessa extensão. As pessoas vêm aqui em cima, empurra o quadril lá na frente. Gente, não precisa, até aqui, ó. Aqui, parou, aí você inicia a descida. Outro ponto. Cuida para não ficar olhando para frente, cuida para não ficar olhando para o lado. Cabeça alinhado junto com o restante da coluna. E aí você sobe. Então vem descendo de forma controlada. Pensa aqui, ó, as escápulas sempre fechadas, peito aberto, coluna alinhada, que ajuda muito, bumbum empinado. E aí você empurra o quadril para frente e você dá sequência. É dessa forma que você faz o stiff. E o terceiro exercício que não pode faltar é a mesa flexora. De como é que eu faço a mesa flexora? Vamos lá, vou ensinar em detalhes aqui para ti. Inicialmente quero falar sobre como você se deita para executar o exercício. Como é que você se posiciona? Olha só, aqui a gente tem a patela, que é esse ossinho aqui, ó, na frente do joelho. Por que eu tô te falando isso? Porque você vai mirar quando você se deitar, deixar a patela bem na extremidade, só que do lado de fora aqui da mesa. Ó, aqui eu tô com a patela em cima da mesa, eu não quero isso. Aqui, ó, tá bem do ladinho do lado de fora. É isso que a gente precisa fazer. Mas também quero que tenha cuidado para que, por exemplo, não fique assim. Então tem que ficar bem na extremidade, desse jeito aqui. E aí a gente se deita para executar o exercício, tá legal? E aí sobre a execução, vamos lá. Essa almofadinha, olha só, você vai mirar, deixar ela apoiada mais ou menos nessa região aqui. Então você regula de acordo com isso. E aí tem um outro ponto que é essencial e que tu precisa levar em consideração, que é o fato de você manter o glúteo contraído para estabilizar muito bem a articulação do quadril. O que é muito comum acontecer aqui na mesa flexora? As pessoas acham que é só dobrar o joelho. E aí quando dobra o joelho, o que é comum acontecer? O bumbum fica empinando. Até é comum as pessoas relatar desconforto na coluna fazendo esse exercício. Mas por que isso acontece? Não contrai o glúteo e aí automaticamente não estabiliza o quadril e aí fica compensando na coluna. Coisa que tu pode resolver contraindo o glúteo e estabilizando muito bem o teu quadril. Então vai fazer a mesa flexora, você vai se deitar, nada de ficar com o bumbum empinado sem ativação. Contrai o glúteo, então mantém o glúteo contraído. E aí o desafio é, mantendo o glúteo contraído, você vai fazer o movimento de flexão do joelho. Esse é o desafio aqui na mesa para que tu consiga fazer o exercício. Mantendo o quadril muito bem estabilizado, não sobrecarregando a sua lombar e tendo o máximo de eficiência no trabalho aqui dos posteriores. Além disso, ó, nada de ficar com a coluna de qualquer jeito, ó. Mantenha a coluna alinhada, ó, eu vou me segurar aqui. De certa forma, eu coloco a mão por baixo ou aqui, mas eu tenho uma força de intenção aqui, ó, como se eu fosse fechar uma escápula contra a outra e eu me seguro aqui no aparelho. E aí, mantendo o glúteo contraído, mantendo a coluna alinhada, ó, as escápulas fechadas, cabeça alinhada junto com o restante da coluna, nada de ficar assim, ou de ficar assim. Mantenha a cabeça alinhada junto com o restante da coluna. E aí, mantendo o glúteo contraído, mantendo a coluninha alinhada, ó, eu venho flexionando o joelho e aí eu volto de forma controlada. Alongo bem, sem deixar o peso encostar, faço o movimento de flexão de joelho. E aí, como eu disse, o desafio é manter o glúteo contraído fazendo o movimento de flexão de joelhos. Mas é desse jeito que você precisa treinar para aprimorar a técnica, para executar o exercício do jeito certo. Então são 3 exercícios que não podem faltar no seu treino de posterior. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de curtir. E se tu ainda não está inscrita, se inscreve porque toda semana tem vídeo novo para ajudar você aqui no canal.